Ok, professor, baseado nesse mesmo assunto, a Gi Sodré, aqui pelo Twitter, faz a seguinte pergunta. Por favor, me explique como é esse negócio de comer carne impura, mas baseado em Atos 10, de 10 a 16. Atos 10, de 10 a 16, diz o seguinte, professor Leandro Quadros. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro viu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levado de volta para o céu. Como a gente entender então essa questão das carnes impuras, professor? Porque esse texto dá a entender de que Deus mandou Pedro comer qualquer coisa que Deus estava abençoando. Quer dizer que se Deus abençoa, não tem esse negócio de carne impura não. Você pode comer mesmo. É isso aí? Pois olha, esse texto de Atos capítulo 10 é muito interessante. A explicação dele, a explicação que a própria Bíblia dá. No livro Na Mira da Verdade, volume 2, eu coloquei uma explicação só sobre esse texto. Entre outros, é claro, mas uma explicação mais detalhada sobre esse texto. Mas eu vou ajudar a nossa internauta Gi nessa sua pergunta. Veja bem, precisamos analisar o contexto de Atos 10 para não buscarmos contradições na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia ensina em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Isso significa que o nosso corpo para Deus é sagrado, de modo que nós podemos honrar ou desonrar a Deus através daquilo que comemos, de acordo com 1 Coríntios 10, 31. O corpo humano tem que ser cuidado independente da época em que o ser humano viva. Então, se nos dias do Antigo Testamento Deus proibiu o ingerir carnes imundas, é claro que nos dias do Novo Testamento a proibição é a mesma, porque o corpo humano tem que ser saudável em todas as épocas. Alguns chegam ao absurdo de dizer o seguinte, que Cristo aboliu a lei. Amigo, Cristo não veio morrer na cruz para purificar porcos. Ele morreu na cruz para salvar pecadores. Quando você lê Isaías 65, 13 e 4, você percebe que o comer carnes imundas irrita a Deus. Diz assim: esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas e come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Diz que entre as coisas que irritavam muito a Deus era ver o seu povo comendo carnes impuras, inclusive a carne do porco. Agora, o corpo, tanto das pessoas que viveram nos dias do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, o corpo continua sendo o templo do Espírito Santo. E se Deus se irritava em ver os seus filhos contaminando o corpo com essas carnes, ele se irrita hoje do mesmo jeito. É claro que Deus não estaria aqui mudando o que ele mesmo escreveu anteriormente. Agora, vamos entender vamos ver como Pedro compreendeu esta afirmação de Deus. Porque ele viu mesmo um lençol com vários animais sendo baixados pelo céu, e aí na visão alguém falou assim, mata e come. Será que Deus está ali dizendo para Pedro que a lei dietética foi abolida? Não é isso. Olha o verso 17, por exemplo. Então Pedro estava refletindo no significado da visão. Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Veja, primeiro ponto, Deus deu uma visão a ele e ele não havia entendido. E aí, no versículo 19, encontramos o seguinte, ou melhor, verso 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro fez levantar dizendo, levante-te que eu sou homem como você.
Verso 28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou, ou seja, na visão do lençol zoológico, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Você percebeu o significado da visão? Não é uma liberação para comer carnes imundas e sujar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Os animais impuros na visão representavam Cornélio e os gentios, a quem os judeus consideravam impuros. E quando Deus deu a visão, mata e come, ele está falando o seguinte: não considere um não-judeu impuro, mas vá e pregue o evangelho para ele. O contexto é muito claro. Então leia o capítulo 10 com o versículo 28, leia também o capítulo 11 e você vai perceber que o texto não está falando nada contra o princípio bíblico de que o corpo é o templo do Espírito Santo e que por isso não devemos colocar lixo para dentro deste corpo. Ok, professor, muito bem.